Bluey é um dos desenhos mais fofos que existe e com as melhores lições que um pai poderia pedir para os seus filhos. Mas nem sempre. Você sabia que existe uma grande legião de pais que odeiam o episódio com tanta força que preferem nunca mais assistir? O episódio em questão se chama Cinema. Você sabe de qual episódio eu tô falando. É aquele episódio em que o Bandit leva as meninas pra ver um filme pela primeira vez. E que em todo momento do episódio inteiro, você fica com vontade de meter uma bicuda na Bingo. Eu não sei vocês, mas eu não sou pai e esse episódio também me irritou. Provavelmente porque eu gosto muito de cinema. E sempre que tem alguém, nem que seja apenas cochilando, eu já sinto a fúria de todos os deuses borbulhar dentro de mim. E quando alguém pega o celular então, nossa, parece que você tá num jogo de tiro e tomou uma granada de flash no meio da cara, por causa da claridade repentina na escuridão. Mas nada é pior do que uma criança descontrolada, fruto de um pai bundão que não sabe impor limites. E é justamente esse o problema desse episódio. Não me leve a mal. Bandit é um baita pai. O cara é um exemplo de como ser pai quase perfeito. Ele é praticamente a versão Healer azul do Jack Pearson, de This Is Us. Até errando, o cara acerta. É incrível. Dito isso, nesse episódio, ele só errou. Porque o que ele deixa a Bingo fazer aqui, mano, é coisa de maluco. E nós vamos falar sobre tudo isso. Então, pegue seu spray de água para disciplinar seu cachorro, assine o canal e vamos passar raiva com esse episódio totalmente sem noção de Bluey, aqui no canal Planeta Teen. Sério, não tem como falar dos problemas que esse episódio cria sem mencionar o maior problema de todos, o Bandit. Mas espera, não é a Bingo a arteira? Não é ela insuportável que tá estragando a experiência de todo mundo? Bom, sim. Mas se tem uma pessoa que é literalmente o adulto responsável pela praguinha e que deveria ter o poder de controlar ela, é ninguém menos do que seu pai, não acham? O episódio já começa com a Bingo correndo feito uma maluca, cinema adentro, pulando em cima do estande de papelão do filme, derrubando no chão e o pior, arrancando um pedaço. Se isso acontecesse na vida real, todo mundo ao redor ia parar o que estava fazendo para olhar a situação. E ainda falar baixinho pra quem tá acompanhando, tipo, tomara que essa peste não fique na nossa sala. Mas a cereja podre do bolo esfarelado é como o Bandit lida com a situação. Ele fala, bingo, e só, é isso, essa é a bronca. Ele acha que falar o nome da filha em um monotom de quem perdeu a alma do corpo é o suficiente pra entender o que ela fez. Plot twist, não é. Mas calma, pois o episódio não é apenas sobre isso. A parte legal desse episódio é justamente o medo que a Bluey tem de coisas assustadoras. O atendente do cinema diz que tem uma parte no final com tempestade de raios. E a Bluey já começa a se borrar de medo só de ouvir falar. E todo o resto do episódio é ela aprendendo a ser ela mesma e enfrentar seus medos graças à história do macaquinho no filme. E é maravilhoso porque tem algumas cenas que são realmente cinema absoluto. Que a conversa que a Bingo tem com o Bandit replica exatamente o que está acontecendo no filme atrás. Esse aqui é aquele momento que você se lembra que tá vendo um episódio de Bluey, pois tem todas as qualidades que a gente sempre gosta. Cara, seria tão bom se o episódio todo fosse sobre isso. Mas não, ainda temos isso para lidar. Essa é a sua chance de respirar fundo, se acalmar e mandar a hashtag Paz Interior nos comentários, pra gente lidar com o que vem a seguir. Todo mundo sabe que ir no cinema não é uma experiência barata, né? Você tá pagando um filme que muitas vezes nem quer ver. Tá pagando estacionamento, gasolina, todo esse rolê, pra ainda ter que pagar por um pedaço da alma pra uma pipoca super faturada. Meu Deus, ela derrubou tudo no chão. Ainda tem que pagar por 2 pipocas. Meu Deus, ela desperdiçou mais um monte. E o Bandit foi comprar mais. Eu não acredito nisso. Cara, quando me dizem que o preço de ser pai é caro, eu imagino coisas como fraldas, material escolar, uniforme, barrigão, fios brancos, calvície. Será que é por isso que eles estavam vendendo a casa em a placa? Pra quitar a dívida de toda essa pipoca? O que nos leva ao próximo problema desse episódio. Enquanto a Bingo vira um ser em outra dimensão que consegue literalmente se teletransportar entre as cadeiras do cinema, tem algo que me incomoda mais do que o Bandit. Tem outros adultos assistindo o filme. Cara, tem outros adultos com suas crianças lá, e todas elas comportadinhas, olhando pra tela e vendo o macaquinho cantando em silêncio. Mas o pior é que não tem nenhum outro adulto fazendo cara feia, e no mínimo, rolando os olhos. Pior ainda, quando eles finalmente capturam a Bingo no final,
depois de correr na frente da tela, a galera aplaude, comemora e acha o máximo. É de se imaginar que toda essa comemoração seja porque agora toda aquela bagunça ia acabar e eles poderiam ver o caramba do filme em paz. Mas não, eles estavam realmente curtindo e achando aquela situação divertida. E tipo, nem teria por que eles comemorarem por agora poderem ver o filme, porque o filme acaba naquela mesma cena, então não teria mais nada para aproveitar. Cara, não faz sentido esse tipo de comportamento. Ninguém nessa sala se comporta como alguém com 2 neurônios faria numa sala de cinema normal. A não ser que essa não seja uma sala de cinema normal. Eu fiquei curioso com toda essa controvérsia e fui perguntar para os pais o que eles pensavam no Reddit. Tive uma resposta que eu não imaginava. Acontece que existem sessões de cinemas especiais para crianças ou pessoas com necessidades especiais. E nesse tipo de sessão, as luzes ficam acesas o tempo inteiro e é permitido o tipo de comportamento que a Bingo estava apresentando, por exemplo. Pois eles sabem que é praticamente impossível para algumas crianças ficarem quietas por mais de 1 hora, que é a duração de um filme. Mas um comentário específico de um redditor me fez rir demais. Ele fala o seguinte: fui a uma daquelas sessões sensoriais adaptadas do filme de Dogman com meus filhos e minha esposa há alguns meses. Havia um rapaz jovem, provavelmente entre 15 e 19 anos, claramente no espectro, que narrou o filme inteiro com uma voz de gangster de mentirinha muito engraçada. Ah não, aquele gatinho tá muito triste. Putz, aquele cachorro tá de uniforme de policial. Não seja cagueta, cachorro. Se eu tivesse cabeça de cachorro, comeria ração o dia inteiro. Aquele caminhão de sorvete tem uma tração nas 4 rodas. Pra ser sincero, ele deixou a experiência 1000 vezes melhor. E a gente já tava curtindo o filme. Cara, vendo esse tipo de relato me fez pensar, ok, quem saiba os produtores de Bluey cozinharam algo que eu nem sabia. Pois fala sério, é muito difícil de engolir toda essa situação da Bingo numa sala de cinema real. E eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por algum tipo de raiva com criança ou até mesmo adulto barulhento sem noção no cinema. Por isso que você não está sozinho. Assine o canal e vamos superar nossos traumas cinematográficos juntos. O mais engraçado é tudo que esse episódio escancara quando a gente esquece que Bluey é um desenho animado. Tipo, sim, ele tem episódios lindos, profundos, que fazem um adulto chorar no sofá com um cachorro azul de 6 anos, mas ainda é um desenho. E às vezes um episódio vai ser só sobre uma criança se comportando como um gremlin no cinema, e tá tudo bem, não é uma aula, não é uma palestra, é só um caos animado com 2D. Talvez a mágica de Bluey seja justamente essa, o equilíbrio entre o ridículo e o real. Tem episódio que é pra emocionar, mas tem outros que são só pra gente rir, revirar os olhos e pensar, nossa, ainda bem que não fui eu passando essa vergonha. E quer saber? Tá aí o verdadeiro valor, porque se tudo for lição o tempo todo, ninguém aprende nada. Às vezes a melhor maneira de ensinar é mostrar o que não fazer. Parece que tem muito pai por aí pistola com desenho, mas porque o desenho tá criando o filho deles errado, e não porque ele realmente acha o desenho ruim. É sempre bom lembrar que por mais que numa situação real aquilo não cola, é papel do pai conversar e transformar aquilo em aprendizado. Às vezes, é só deixar as crianças dançarem em frente à tela do cinema enquanto a plateia enlouquece. Porque no fim, talvez Bluey não tenha sido feito para ser levado tão a sério, mas o fato de tanta gente levar a sério talvez seja exatamente o que faz de Bluey tão especial.